Pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite para quem está chegando. Só me falam se vocês estão me ouvindo bem. Que bom. Bom, gente, boa noite. É muito bom mais uma live aqui no Dona Terapia. Sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Dariene Castellucci, psicóloga, uma das idealizadoras do Dona Terapia, juntamente com a Thaís Ferreira. E hoje a Thaís não pôde estar, a gente está se dividindo, justamente por questão da pandemia, do isolamento social, a gente não tem feito as lives juntas, presenciais. Então, a gente tem nos dividido para receber os nossos convidados. E hoje a gente tem a professora doutora Lilian Junqueira, e ela já até assinou aqui. Vou só pedir para a Lilian mandar o convite para a gente começar. Oi, Lilian, boa noite. Boa noite, Dari. Deixa eu me ajustar aqui na distância. E a primeira live, né? Muito obrigada pelo convite. Sim. Um prazer Tá me te ouvindo reencontrar, bem? né? É um Tô prazer. Está sim. me ouvindo bem? O pessoal também está ouvindo bem a Lilian, não tem eco hoje. Tô sim, Dari. Bom, Lilian, Perfeito. que bom. Bom, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É um prazer muito grande ter você aqui no Dona Terapia com a gente. A gente já sinalizou um pouco para o pessoal o quanto você é uma referência para nós, enquanto mulher, profissional, psicóloga. E é muito bom a gente abrir esse espaço, porque em alguma medida todos nós estamos precisando tanto repensar o nosso modo de ser, né? Então, para iniciar, eu vou te apresentar para o pessoal. Queria contar um pouquinho da Lília. A Lília, ela é psicóloga, especialista em psico-oncologia, mestre e doutora pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, pela USP de Ribeirão. Atualmente, ela é professora titular da Unip, aqui em Ribeirão Preto. Atua principalmente nos temas da psicoterapia, plantão psicológico, fenomenologia, teorias e técnicas psicológicas, sexualidade e gênero, filosofia do cotidiano e também informação em recursos humanos. Bom, Lília, muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. O título da nossa live é, né? Eu só queria ser normal, criando laços para acolher o novo normal. A vida precisa se dar na rede humana. A gente escolheu esse título juntas, justamente que o que a gente mais tem ouvido, né, em alguma medida das pessoas ai, que dia que a vida vai voltar ao normal, né? Como que a gente retoma aquilo que a gente vivia até janeiro, ali um pouco em meados de fevereiro. E esse que é o grande desafio, entender que normalidade que é essa. Acho que a gente pode começar um pouco a nossa conversa por aí, né? Questionando a normalidade, não é, Lilian? Nossa, nós que viemos aí, né? A Dari também é uma querida da psicóloga. Um beijo para a Thaís também, né? Que está com as crias aí. Tenho vocês aqui, ó, no coração, desde sempre. Admiro muito Dona Terapia e é um prazer estar aqui mais uma vez. E tanta gente querida entrando aqui, viu? Melissa, outros aqui que já passaram, não consegui ver os nomes, mas é muito bom mais que uma rede e que digital, que a gente possa firmar laços aí, né? Humanos, que é o que está tão necessário hoje. Bom, quando a gente vai pensar o novo normal, né? Eu venho escutando isso, quando que a gente volta ao normal ou vamos para o novo normal? Acho tão curioso esse termo, porque quando a gente pensa uma vida normal, será que nós levávamos uma vida normal? Né? Eu não sei, Exatamente. quando eu retomo um pouco assim a etimologia da palavra, normal é regra, uma vida de regra, uma vida padrão, né? Enquanto nós buscamos tanto a singularidade, tanto que a pessoa possa ter identidade. Quando eu volto um pouquinho, né, quando você me fez esse convite, eu fiquei pensando um pouquinho antes da pandemia, aproximadamente aí uns 10 dias antes,
E nós tivemos uma situação muito complicada aqui em Ribeirão Preto, que foi uma situação envolvendo adolescentes, suicídio, que é um tema tão dolorido, tocante. Então, a gente já veio de um estresse, né? Eu tô falando porque nós estamos em Ribeirão Preto. Sim. Esse não é um tema aqui, é um tema, né? Eu tô situada em Ribeirão, por isso que eu tô citando esse tema. Mas se a gente pensar, nós já vimos de uma vida corrida, de pressa, de distanciamento, de relações, de briga com a tecnologia. Eu me lembro, assim, de Sim. muito falar, olha, 1 hora por dia só de joguinho, 1 hora por dia de celular, né? Então, tentando tirar crianças e adolescentes por um acometimento que se deu, né? Uma doença que se deu via celular. Então, eu questiono, será que Exatamente. nós já estávamos vivendo, né, um grande índice de estresse, de violência, questões que não estão aí na gaveta, né? Eu acho que estão acontecendo. Então, quando a gente vai pensar a psicologia, vai pensar um pouco a filosofia, que é a base da qual eu me monto, né? Então, eu fico... Caiu aqui ou aí, Dari? Então, eu acho que foi o seu, Lilian, porque o sinal aqui estava funcionando, mas você parou, então eu não sei. Tá. Então vamos Bom, retomar o que você estava vamos falando. retomar. Quando a gente fala de era da técnica, nós falamos de uma pessoa sem pausa, a busca dessa produtividade insana. Então, nós já vimos de espaços em que as pessoas não se encontravam. E, de repente, Sim. vem a pandemia, né? A pandemia vem, a gente se assusta no primeiro momento e fala, nossa, eu mesmo falei, nossa, o que eu vou fazer com os meus filhos? Né? Olha que pergunta maluca, né? Porque a escola parou e eu parei, fiquei assustada imediatamente. E aí, Sim. quando veio a criação de uma nova vida, né? E aí veio novas regras para o novo normal. Você precisa fazer exercícios físicos, você precisa cozinhar, descobrir hobbies. Quando, na verdade, a gente vai olhar para um outro fenômeno, que é a quarentena de cada um. Né? Nós não podemos Exatamente. uniformizar quarentenas. Não sei se você tem ouvido isso também, não só pelas Sim. questões do Brasil, né, de que a gente tem uma desigualdade social enorme que já existia, e agora isso vem aparecendo um pouco mais, até porque nós já vamos bater aí daqui a pouco 3, 4 meses, e o pessoal que Sim. sofreu um desligamento lá em março, ele ainda recebe o auxílio do governo, seguro-desemprego. Mas e aí? Será que todas as pessoas têm o acesso para fazer esse novo normal aqui? Né? Eu não sei, Exatamente. eu não sei. E assim, os acessos também, né, Lilian? A gente pensar nessa coisa que às vezes a gente questiona tantas pessoas, a gente está um pouco intolerante nessa coisa do fique em casa. Essa é a recomendação, mas será que todo mundo tem esse lugar de privilégio, possibilidade, né? Então a gente olhar para isso, pensar que não existe só uma forma de viver a quarentena, é a gente acolher também essa singularidade da dor, né? Dos acessos, desses espaços que é tão diferente um para o outro, né? Isso aparece muito no nosso cotidiano na clínica, aumentaram, pelo contrário, né? Quando a gente pensa, a terapia online, os contatos online, isso aumentou o acesso, então acho que é um Sim. momento que a terapia seria algo interessante e hoje aumenta o acesso até pelos sites. A gente sabe que tem vários sites de ajuda. Sim. Eu tenho ouvido, eu dividiria esse novo normal que as pessoas colocam, que a vida vai se dar na rede, a vida vai se dar em novos espaços, home offices, as pessoas estão, assim, algumas se dedicando aos ambientes, quando, na verdade, o principal ambiente que a gente precisa se dedicar é essa morada interna. Exatamente. Aconteceu esse outro fenômeno também, que eu acho importante colocar, em que nós somos convocados para uma intimidade que a vida se dá no lar. Seja o lar que for, um lar aglomerado com 8, 10 pessoas, um lar que tem uma única pessoa, um lar que tem um casal e um lar que tem famílias diversas. E aí, né? Sim. Eu acho que aí a gente precisa dar um Exatamente. passo atrás para começar a fazer uma pausa e pensar assim, como que essas pessoas estão habitando numa intimidade não pensada dos espaços, em que cada um, que as suas identidades elas estão assim
um pouco, eu diria, fragmentadas. Eu já não sei mais se eu vou para a cozinha, né? Eu não sei mais se eu vou para o cuidado home office, eu não sei mais se eu atendo a demanda né, da empresa, do telefone. E aí, como que estão sendo divididos esses espaços? Essa foi uma grande pergunta que eu tive. Como que você dá conta, né, Lilian? As pessoas me perguntam, porque eu tenho 2 filhos, eu tenho esposo, eu tenho esposo em home office. Na verdade, eu tenho 3 home offices aqui em casa hoje. E no primeiro momento foi um grande desafio, né? Poder, a internet dar conta, os barulhos da casa. Então a gente adentra uma intimidade das pessoas que elas também não estão acostumadas a expor. Então, Exatamente. são esses 2 fenômenos que eu percebo. A intimidade, ela foi jogada no público sem que a gente estivesse preparado. E eu percebo isso também na rede social, né? A gente percebe que as pessoas assim já tinham uma certa confusão do público e do privado, e eu não sei se isso tinha um gerenciamento. E hoje isso está mais confuso. Exatamente. Eu também percebo isso, Lília. Principalmente que hoje a tecnologia, as redes sociais, têm sido a nossa maior via de comunicação com as pessoas e de conexão humana. E eu acho que isso fica um pouco nebuloso para as pessoas também, né? Até que medida eu me mostro, até que medida isso também vai ser mostrado, né? Da minha intimidade. E quando você faz essa analogia também do espaço, da morada, que somos nós enquanto pessoas, e esse espaço físico que a gente habita, é importante a gente sinalizar para as pessoas, isso tem muita relação com quem a gente é também. Não parece algo tão separado, né? O espaço físico, o nosso lar. E, na verdade, ele não é. Fala muito sobre nós. Acho que é importante a gente sinalizar isso também, né, Lília? Sim. O que aconteceu? Nós fizemos uma pausa muito mais longa do que o habitual, talvez, na história da nossa humanidade, né? Eu não existia há 100 anos, quando da última pausa, da última pandemia. As pessoas estão convocadas para um tempo novo nesses espaços. Então, nós temos o mesmo espaço, com vários recortes e temporalidades que foram convocadas para pausa. Então, antes dava, né? Quando eu estava angustiada, eu dava uma fugidinha ali, eu tinha o barzinho com as amigas, né? Você sai para ir na academia, você sai para fazer o seu trabalho fora, você, inclusive, veste a sua morada, o seu corpo com as suas identidades e sai. Né? Então, o que eu tenho escutado hoje que me deixou muito assustada é algumas pessoas passando o dia de pijama. E eu assim, me assustei, mas é real. Né? E isso diz muito de um ser adormecido, um ser que dormiu e segue adormecido ao longo do dia. E isso é um fenômeno que se mostra, e o contrário também. Na outra medida, se a gente pensar num paradoxo, aquele ser que não parava, porque ele entrou em quarentena num ritmo tecnológico anterior. Sim. E aí o que acontece? A pessoa não sabe exatamente o que é ela, o que é mundo. O que eu estou fazendo? Eu estou correspondendo às demandas do mundo, eu continuo conectado, porque agora está autorizado ficar 8 horas, 10 horas conectado, né? E isso é normal, né? É o normal, né? Olha o que eu falei, é o normal. É o normal. Eu já me acostumei, né? Na primeira semana eu tive até um pouco de problema de visão, assim, de ficar, a hora que eu senti aquele peso, eu falei, nossa, nós não temos, né, ritmo para isso. Ainda bem que eu tive esse estranhamento. Mas eu fico pensando, Dari, o que está chegando agora, que já temos 3 meses, batemos 3 meses ontem de reclusão, que é a pessoa lidar consigo. Né? Quem eu era, quem eu era antes, agora se mostra muito mais. E isso tem assustado as pessoas. Eu tenho percebido a procura de terapia maior para saber assim, tá, mas eu era uma pessoa que eu não gostava. Né? Eu tô me dando conta de que aquela pessoa não dá para voltar. Eu também não gostava daquela pessoa. Eu tenho um monte de conflito nos lares. Então, assim, os atritos, as crises, a crise externa. Elas não são novas, na verdade, né, Lília? Elas só tomaram a medida que é visível agora. Não dá mais pra gente fugir na escapadinha ou trabalhar as nossas horas fora de casa e fazer de conta que a gente não tá vendo. São 24 horas ali, olhando para aquilo que a gente não queria ver. Acho que também isso se mostra agora, né? Sim. Bom, algumas pessoas ainda estão podendo ver, outras estão vendo, vamos dizer que a retina ainda não adequou.
E o volume está muito alto, né? O que eu tenho percebido é um pedido de silêncio. Já algumas pessoas já não estão mais querendo conversar em grupos, WhatsApp, e outras achando estranhamento. Ah, mas o meu amigo não me responde, o meu amigo não quer mais encontrar. Que nesse primeiro momento a gente teve várias plataformas online, as pessoas encontrando, fazendo a sexta-feira. Então havia Uhum. ainda aquele movimento de falatório, né? Vamos ficar misturado na Sim. massa, né? Eu vou continuar fazendo meu barzinho online. Só que em alguma medida as pessoas descobriram que tá, e o assunto? O assunto foi acabando porque não dá para É. ficar diluído no outro. Tá? Exatamente. A vida ela tem que pulsar aqui dentro da gente. De alguma medida, a doação de sentido, né, que a gente vê do mundo obscurecendo o ser humano, que é o que a gente vivia antes, agora é preciso lenhar, é preciso Sim, trabalho. Eu preciso trabalhar para aquilo que eu quero ser. sem Né? dúvida. Dá trabalho. Não dá E eu mais pra gente se refugiar na massa, né, Lilian? acho que já não dava, né? A massa ela protege, eu falo que ficar na impessoalidade nos protege, mas ao mesmo tempo Uhum. nos rouba de si Sim, mesmo. sem Então, dúvida. o que a gente tem pensado, eu acho que uma coisa importante aí que eu tenho discutido, né, com poucas pessoas que encontro, hoje também estou seguindo uma quarentena de pouco movimento externo, né, Dari, o que me trouxe a fazer muito movimento interno, pensando Uhum. nessa questão de quem sou eu, né, que medida eu tenho nas minhas identidades. E nisso eu fui voltar no nosso poeta, né, Rubem Alves. Gosto demais, eu sempre é um psicanalista, referência para nós, e ele vai trazer o que é a doença. E eu li isso em 2004, 2005, quando eu era psicóloga hospitalar ainda. E fez muito sentido. Se eu puder ler um trechinho, eu queria dividir com Claro, vocês. por É, favor. ó, A ele gente vai quase não dizer. gosta de Ah, poesia, de poema. então, o que tem me salvado, né, Dari, nesses dias, e eu tenho trabalhado isso com meus pacientes também, que é a criação humana. E ele fala Com demais disso, certeza. né? E que somos muito Uhum. mais que aquilo que nos determinou. Nós somos criação, né? E Sim. aí, ele vai dizer da doença. Então, acho importante porque dizer o que é doença, na voz do poeta, porque a gente já sabe o que é o Covid, nós já sabemos todas as recomendações para o corpo, para a reclusão, para as medidas sanitárias, medidas econômicas. Acho que o povo está cansado de saber isso, né? Agora, o que a gente precisa se questionar, o que é a doença, e eu vou ler porque ele é maravilhoso. Ele vai dizer que algumas doenças são visitas. Chegam sem avisar, perturbam a paz da casa e se vão. E no caso de uma perna quebrada, de uma apendicite, né, de um sarampo, são doenças de passagem. Porém, há outras doenças que vêm para ficar. É inútil reclamar. Se vêm para ficar, é preciso fazer com que o que a gente faria com alguém que se mudasse definitivamente para nossa casa. Arrumar as coisas da melhor maneira, para que a convivência não seja dolorosa. Quem sabe aí pode-se tirar algum proveito da situação. Então ele vai dizer, Belíssimo, né? é, é assim, eu li isso quando eu trabalhava na oncologia, Dari, porque Olha lá só. eu digo que os pacientes me ensinaram muito mais do que as teorias, né? A vida nos ensina tanto. Sem dúvida. E um tratamento de câncer, que é uma outra doença, né? A gente pensar o que é doença, ele dura em média 2 anos de reclusão. Então essas Sim, pessoas já têm um histórico do que é fazer quarentena numa dor muito maior do que a nossa. Né? exatamente. E que eu não sei se eu vou viver ou morrer. E eu aprendi Uhum. demais com esses pacientes exatamente a gente poder pensar o que a doença quer de mim. Exatamente. Então, eu penso que o Covid não é diferente. Num primeiro momento, a gente pensou que era uma quarentena, o pessoal achou ruim com os 40 dias, que eram 15. Mas nós batemos Uhum. 90, e é possível que a gente bata mais 90 dias. Né? Sem dúvida. Então, eu fico pensando exatamente que sentidos podem ser construídos para além da doença. Né? São algumas perguntas que a gente precisa se fazer, muito para além das respostas, porque todo mundo quer resposta hoje. Eu nem sei se as pessoas querem resposta aqui, mas eu acho que não é o nosso intuito. Né?
O nosso intuito é estabelecer perguntas que levem o ser de encontro a si, né? Exatamente. Para que esse ser encontre o seu devir, encontre as suas possibilidades dentro da singularidade da sua quarentena. Então, desde uma quarentena simples, que a pessoa precisa sair para trabalhar, ela vai se muvucar no meio dos ônibus e ela vai fazer as medidas de higiene, por quê? Porque é muito mais importante que ela possa chegar ao trabalho, em especial, mando meu agradecimento aos profissionais de saúde, né, meus queridos Com colegas, certeza. que não é fácil, eles já beiram o estresse, mas é a quarentena possível de sentido. Uhum. Né? Não é a quarentena irresponsável, não é a quarentena do comportamento, né, de rebanho, em que se abre o comércio e vamos para o comércio como se fosse Natal. Sim. Né? Até já fazendo uma crítica, nem sei se pessoas ficam felizes ou não, mas é um modo de eu expressar que eu penso assim, a gente não vai conseguir viver, né, talvez preso totalmente, por quê? Porque os sentidos se apresentam, mas que as pessoas tenham sentido para sair acima de tudo. Né? Não Sem meramente dúvida. preencher um tédio, preencher um vazio, preencher não sei onde eu estou. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Individualmente para o outro, né, Lilian? Esse Demais. perigo vem. É a gente se colocar mesmo nesse processo. E isso da doença é muito significativo, porque quando você fala, acho que as pessoas às vezes querem respostas, porque a gente vê tantas coisas na internet, né? Como lidar com a quarentena, como lidar com a ansiedade. Porque talvez essa angústia, né? Eu acho que toda essa instabilidade, porque talvez esse seja um dos adjetivos, se assim eu posso dizer, desse momento, que é a instabilidade. Em alguma medida, a gente está vivendo cenários muito provisórios. Então, a semana passada a gente tinha o comércio aberto e as pessoas em Uhum. rebanho, assim, na rua. E essa semana, tudo fechado novamente. E aí, acho que a gente entra também nessa questão do futuro, né? Como é viver esse tempo que você me disse muito poeticamente sobre a nossa relação com o espaço e com o tempo foi alterada. E Como como é? é viver com esse tempo que a gente não pode fazer planos, e quanto a gente, nesse nosso normal anterior, a gente estava aqui, mas pensando em tudo que a gente ia fazer depois, né? Eu acho que essa é uma Uhum. coisa que sempre apareceu muito para mim na clínica, até pelo ritmo acelerado das pessoas, de falar tudo, porque parece que precisa o tempo todo estar naquela dinâmica veloz. Então eu tô aqui, eu já tô pensando na agenda de amanhã, da semana que vem, do mês que vem, e a gente sempre reclamava, nossa, mas eu nem vi o ano passar, né? E como é lidar agora com esse tempo que parece que está um pouco vagaroso para alguns, que cada um está experimentando essa quarentena, mas que a gente está, enquanto sociedade, pensando com esse futuro um pouco mais complicado de lidar. Não sei se você tem percebido isso, mas eu tenho me questionado muito sobre a nossa relação com o futuro, né? Como é estar com os dois pés Sim. aqui dentro de casa e muitas vezes descalço, né? Achei linda essa imagem, que é isso mesmo, né? Em partes, eu acho que a vida é uma dialética, Dari. Esse pé descalço que você falou é muito interessante, porque de fato a gente está, né? É possível fazer o home office no maior conforto. Eu Eu tô mesmo não aqui, gostaria. arrumada daqui Também, para cima e descalça. né? Se a gente pudesse voltar assim tão humano, Sim, né? Eu penso que a gente, quando exatamente. qualquer previsão de futuro, a gente não é guru, não dá para saber. Hoje mesmo eu Exatamente. recebo duas notícias assim em tempos. A gente falava antigamente, né? Já estou assim vendo o passado. A gente falava no Uhum, Bauman, em vida líquida. Né? Então as sim, pessoas estavam nesse movimento de nem saborear a vida, não pausar para saber o que almoçou, o que jantou, com quem eu estive, com quem eu exatamente. namorei, o que eu tive nessa relação. Então as pessoas estavam líquidas, isso na última década. Tá? Hoje eu diria Uhum. que elas estão gasosas. As notícias não chegam. Exato, a gente mudou o É estado. verdade. Então, assim, eu Sim, vejo às vezes, né, chega no WhatsApp uma notícia. Então, assim, vamos seguir online quarentena até 31 de dezembro. No caso da educação, o MEC autorizou que a gente siga online. De repente, à tarde eu sim, recebo, não, Dória está fazendo calendário escolar. E isso a gente recebe de autarquias, nós recebemos de pessoas que seriam referência. E aí eu fico me perguntando, né? São duas questões aí. Uma, que as pessoas não aproveitavam a vida porque achavam que não tinha tempo, passavam corrido para o tempo. Outra, a vida líquida que se tornou gasosa. E nós estamos nesse entre.
Esse entre, Dari, Sim. eu entendo chamado como presente. Nós estamos no presente, independente do dia que a quarentena começou e do dia que ela vai terminar, eu faço uma analogia com vida e morte. Sem Parece que as dúvida. pessoas não estão se dando conta, elas falam, estou de luto porque perdi. Só que elas não se tocaram que elas estavam perdendo o tempo todo. A cada dia que nasce, a cada dia que termina, nós também morremos. É um dia a mais, é um dia a menos. Então, eu Sem sinto que as dúvida. pessoas não estavam podendo habitar o presente. E habitar o Uhum. presente é fazer pausa, é falar, nossa, peraí, quem que sou eu aqui nesse espaço? O que que eu sinto nessas vivências? Eu pratico determinada atividade porque isso me faz bem, ou isso é bom para o mundo, eu me encontro afetando o mundo. Então, esse tipo de questionamento, ele estava se tornando muito esvaziado. E as Sim. pessoas passando como um rolo compressor pelas suas vivências. Então já estava aqui pensando na viagem que ia fazer. Então eu vou ser feliz nos prescritivos de vida, né? Então quando eu casar eu Uhum. vou ser feliz, quando eu tiver minha casa própria, quando eu tiver um par de filhos que tem que ser um É. casal, quando eu tiver, né, dinheiro para viajar, enfim. Quando eu me aposentar eu vou viajar. Então eu queria tocar nesse ponto também dos idosos. Enfim, esse prescritivo de vida, de felicidade, ele veio se dando no futuro. É sempre no quando. Exatamente. E Acho que a não gente tem no. muitos colegas em formação aqui, né? Muitos estudantes de psicologia, e que eu acho que em alguma medida isso também foi alterado. Quando eu me formar e fazer os Uhum. planos para já É. atuar, né? Não vejo a hora de atuar, de ser psicólogo. E isso também tem sido uma demanda, Lili, as pessoas tendo que dar conta que talvez isso vá se ceder um pouco mais, o tempo da graduação, essa identidade de Uhum. universitário, né? Não só Sim. nisso, mas eu trouxe esse caso porque isso aparece muito e acho que as pessoas possam se identificar de perceber essa vida que, esse tempo que vai se alongar um pouco mais nessa identidade Sim. universitária, né? Sim. Eu acho que você se formou, né, Dari? Tem aí uns 5 anos, 6 anos, eu já nem Sim. me lembro mais. Mas eu Vão acho que fazer você 5 anos. 5. Esse tempo é um tempo diferente. Então, você tem 5 de graduação e mais 5 de formada. Eu acho que você pode dizer o quanto a gente sai, você fez estágios, você terminou a graduação, né? Já me lembro de uma pessoa assim, muito visionária e fico Uhum. feliz de ver que muitos dos seus planos lá atrás se concretizaram. Mas eu até te pergunto, muito provavelmente isso não se deu, você não estava pronta o dia que você pegou o Não, diploma. de O que jeito que, o nenhum. que que foi feito depois disso, né? Eu acho Está que sendo até essa feito. construção, exatamente, a construção de uma identidade de ser psicóloga é um processo tão contínuo, porque a gente não está muito apropriado disso quando a gente se forma. E eu acho que aqui as Uhum. pessoas que estão acompanhando podem dizer um pouco isso, pelo menos na minha vivência particular, essa construção se dá diariamente. A gente vai dando contornos de quem eu quero ser, porque não tem um jeito Uhum. único de ser psicólogo, né? É É a frase isso. clássica que a gente escuta. Resposta de psicólogo não é objetiva, é sempre depende. E é verdade, né? É Depende do verdade. lugar que eu falo, da onde eu tô. Então, eu acho que enquanto psicólogo, a gente vai dando esse contorno de quem a gente quer ser no mundo mesmo, né? Uhum. Sim, então não, é um ano muito desafiador, Dari. Nós fizemos parte das práticas aí online, então a gente, Sim. enquanto eu falo do meu lugar agora enquanto professora, né? Eu precisei me reinventar, tentei trazer o meu melhor em termos de casos clínicos que a gente pudesse continuar pensando. E eu tive a participação de vários psicólogos, colegas que foram meus alunos, dando testemunho, contando desse psicólogo na instituição, seja enfrentando a questão, né, da ameaça da doença ou o próprio caso clínico. Nós chegamos a discutir Uhum. caso clínico de profissional do Einstein, que está, né, e na linha de Sim. frente. Também conversamos. Então, assim, nós tivemos outras experiências tão ricas que eu não sei te Sem dúvida. dizer se só o atendimento ele promove esse conhecimento. Não, o conhecimento é Não. tudo. O conhecimento é o que nós estamos fazendo aqui agora. O conhecimento, ele é nós irmos no mundo. Às vezes uma live que você assiste aqui, você fala, poxa, aquilo iluminou, Exatamente. Exatamente. Uma sabe? música que a gente escuta às vezes, né, aleatoriamente no nosso dia, talvez faça a gente pensar sobre tantas coisas, né? Acho que a gente tem Uhum, essa questão poética de pensar a arte como um recurso tão valioso para a nossa uhum, atuação de ser mesmo, não somente no consultório, mas
da gente usar isso para tocar o outro, para a gente se Sim, conectar. sim. Eu tô vendo aqui a Janaína entrou, a Janaína é enfermeira, minha colega. Jana, beijo. Que A, legal. a Jana, nós fizemos um trabalho no mestrado, né, em 2000, nem lembro que ano, e 2008, 2009, em que a gente usava o cinema, Dari, para trabalhar a morte. Olha só Na que graduação. interessante. Então, poder pensar filmes, filme é uma coisa que ajuda demais, né? Eu cheguei a Sim, trabalhar com os alunos agora. Isso eu acho que para a população geral, acho que a gente não tem só psicólogos, com aqui temos certeza. pessoas de outras profissões. Então, eu Sim, penso que agora, falando em termos de saúde mental, o que que nós vamos fazer de poder contribuir com quem está em volta, seja os nossos familiares, seja os nossos pacientes, seja quem vai chegar até nós do mundo, porque nós somos sim, comunidades, nós somos um ser no mundo, nós somos um. sem Ao dúvida. mesmo tempo, a gente não está destituído desse ser no mundo. Então, Sim. o cinema, eu acho que é importante, a música, né? Ainda hoje eu me lembrei de uma música que é muito legal, assim. Eu lembro da minha mãe cantar quando eu era criança. Do momento que lembra muito agora, né, do Geraldo Vandré, não sei se você conhece, Dari, aquela música que fala, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Sim, Né? Então é ele chama no linda. refrão, vem, vamos embora. E era uma época de muita confusão, de ditadura. Então, assim, quando vem a dor, nós temos a possibilidade, os músicos fazem muito bem isso, de transformar a dor em poesia. E a Sem psicoterapia não dúvida. deixa também de ser uma arte, né? Quando a gente vai nessa necessidade de narrativa, todo ser humano tem necessidade de escuta e de narrar sobre si, Uhum, predominantemente num tempo em que está tudo transitório, você fala, tudo muda o tempo todo. Eu falo, e o que fica? E o que, né? Eu tô exatamente. gasoso também, eu tô tão quanto as mensagens que chegam, Quem né? que As sou eu, né? No notícias. senso comum. Quem sou eu nisso tudo? Quem sou eu nisso tudo? E aí, eu acho Sim. que o que nos ajuda é uma outra arte, que é a filosofia. A Uhum, filosofia, quando eu penso em Sócrates, ele falava assim: só sei que nada sei. Olha, que brilhante, né? exatamente. E a outra frase célebre dele é: conhece-te a ti mesmo. Será que ele Uhum, já não sabia de alguma coisa que a gente poderia? Naquele tempo eles podiam parar para pensar, eles tinham 1000 quarentenas. Os filósofos sim. tinham 1000 quarentenas. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Qual que era o método dele? Que jeito porque o nosso método eles mandam a gente fazer ginástica, fazer regime, fazer dieta, né? O que a gente É. escuta de prescritivo de vida. Vai ocupar seu tempo, trabalhe bastante para o tempo passar logo. E eu não sei se eu Uhum, quero que o tempo passe logo. E aí eu fui buscar na filosofia que suporte que ele poderia me dar. E ele fala de um método que chama maiêutica. A maiêutica nada mais é da arte de estar grávido, né? Você poder parir, né? Só que ele falava isso dos homens, né? Ele falava que os homens ficavam nesse silêncio que nós estamos, grávidos de pensamentos. Mas a gente fala assim, tá, e o homem fica grávido e a mulher fica grávida de ser humano. E quando a gente pode unir essa dialética de gênero, que eu acho que é uma tônica que a gente vem, uma luta que a gente vem para que a gente possa não ter tanta segregação de gênero, o que, que a gente aprende com isso? Em que eu sou um ser humano que preciso ficar grávido de mim mesmo. Essa foi a sim, conclusão que eu cheguei. Eu preciso, então, começar a parir as minhas próprias ideias que vão dar sentido na minha vida. exatamente. Não sei Tão como que bonito isso. pensar isso, né, Lilian? É bonito, ao mesmo tempo, uma tarefa árdua, né? Hum, A é. Thaís, estou muito grávida. A Thaís está maravilhosa, Thaís. Literalmente, né? Ela está com o fenômeno a luz a ser dada. E eu torço que o Romeuzinho Sim, traga assim, muita vida, muitos novos pensamentos, muito, muito frutífero, que ele seja frutífero. com Demais. Como certeza. todas as Como outras todos eles gestações. são, que É. trazem pra gente, assim, cada coisa que ela fala que eles contam é justamente olhar e falar, nossa, como a vida tem sentido. A Anitta, então, São lindos, Thaís. Você está aqui com a gente. A Thaís não pôde estar aqui com a gente porque ela justamente está exercendo um dos papéis mais lindos, né? Que é criar com seres certeza, humanos. Então, com essa certeza. possibilidade, Dari, independente da gente ser mãe ou não, é possível ser mãe de si mesmo. É possível ser pai de si mesmo.
E essa é a sim, responsabilidade, né? O nosso tempo agora de quarentena, para além do tédio, ele tem convocado para a responsabilidade. Poxa vida! com certeza. É um tempo de responsabilidade em que a gente está sendo convocado a crescer muito rápido. Eu não sei se Uhum. você percebe isso, Dari. As Sim, coisas vão se dando e a gente vai se empurrando, né? E vamos aí dando sim. conta. Eu não sei como que é isso para as pessoas que estão ouvindo, né? Tá falando, aquece o coração. Ai, que bom, né? Fico Sim, pessoal, feliz. podem mandar comentários, perguntas, conversem com a gente nesse diálogo. E eu sinto muito isso, Lilian, que realmente a gente está sendo convocado para essa responsabilidade, principalmente com a gente mesmo, né? Do que fazer com esse tempo, com esse espaço, com a gente mesmo. E, enfim, eu sinto muito, e as pessoas também estão muito movidas por isso. Movidas eu acho que não é a palavra, mas elas estão tocadas, sem muito saber o que fazer. E trazer dessa maneira poética que as pessoas estão compartilhando, uma sensação que eu sempre tive enquanto aluna da Lilian também, que é essa coisa de aquecer o coração, porque a Lilian traz essa fala muito afetuosa, poética, né? E como a gente bem disse, acho que a arte vem justamente, a filosofia, para trazer a gente para esse pé no chão mesmo, né? Desse tempo pensante, o tempo com a gente mesmo. Eu gosto muito dessa analogia da gente pensar as plantas dos pés no chão, literalmente, que vem para essa coisa da responsabilidade. Não nessa exigência, nessa rigidez que muitas vezes as pessoas ocupam essa frase, mas essa responsabilidade com a gente mesmo, do autocuidado, lapidado para além do skincare, além dos mil e um produtos e botox, né? Mas a gente está falando de um cuidado de ser, do nosso lugar no mundo, né? De se apropriar da gente mesmo, estar grávidos da gente, do nosso projeto de vida, de pensar. Porque às vezes eu vejo as pessoas, Lilian, falando sobre autocuidado como uma coisa muito superficial, muito gasosa, né? Que se resume simplesmente a uma questão estética. Não que isso não seja importante, o cuidado com o nosso corpo, enfim, mas descolado para um cuidado integral de quem a gente é, né? Isso acho que passa muito por cuidar da nossa saúde mental nesse momento. Faz sentido para você também pensar um pouco sobre isso? Demais, Nari, demais, porque eu vejo uma procura estética muito grande. O nosso homem, antes do normal, vamos pensar, voltar no que é normal, o que não é. Eu tenho visto pessoas muito preocupadas. Eu não posso engordar. A gente sai até os memes, assim, Exatamente. né? Nossa, eu vou sair É, explodindo. A gente faz piada, né? Porque a piada é uma ironia, é um recurso. Mas que, na verdade, isso não deveria ser exigência do momento. Nós temos algumas tarefas a serem encaradas, vamos pensar, para logo mais, ou se não, para amanhã, em que somente a aparência. Eu acho super importante cuidar da pele, do cabelo, da saúde, até para que a gente não fique passando mal aí, se entupindo de claro. chocolate, né? De ansiolíticos naturais, enfim. Sim, Isso vai fazer a pessoa passar mal, concordo. Eu acho que o autocuidado, ele precisa se dar no biopsicossocial e espiritual, em todas as com instâncias. certeza. Uhum. Então, quando a gente estuda, né, a gente olha os recursos de enfrentamento da pessoa na doença, é tão importante que ela se conecte com a própria essência. Exatamente. As pessoas, algumas chamam de espiritualidade, outras chamam de meditação, mas é importante que a pessoa ache as próprias respostas, né, Uhum. para as perguntas que ela vem a ter. Porque é muito simples eu pegar e dar um prescritivo de vida para o outro, olha, vai por esse caminho dá certo. Nós não temos garantia nenhuma no futuro próximo ou no Exatamente. futuro um pouquinho mais longo pós-quarentena que alguma receita de bolo vai dar certo. Uhum. Então, assim, nem as receitas de bolo dão certo, né, Dari? Você que é uma cozinheira de mão cheia Exatamente. também, da arte do Sim, nutrir aí, você bem sim, sabe que com o tempo a gente vai abandonando as receitas, porque é justo o nosso vai. toque especial na cozinha que dá todo o sabor. Você já ouviu aquela Sim. história que quando a gente vai cozinhar com raiva, a comida não dá certo? Já escutei e para mim é a maior verdade do mundo. Porque Não a é? maneira como a gente tá reflete muito naquilo que a gente está fazendo. Porque eu acho que
o cozinhar também, essa coisa artesanal da vida, né? Que eu confesso que é um apreço que eu tenho muito grande por essa vida artesanal. Tá muito ligado também a nós. Então não adianta você querer fazer um bolo, que você pode seguir milimetricamente todos os ingredientes, que pode dar errado. Não é uma certeza de que vai sair exatamente como aquele mestre que você viu fazendo, né? E eu concordo muito que o afeto está muito relacionado a essa nossa construção artesanal, porque sou eu que estou ali, né? Me dando para o outro. Isso. E essa questão de cozinhar, nós somos seres humanos também sendo preparados. Eu gosto dessa analogia, tá? Sim. Porque eu me preocupo demais quando as pessoas falam a parte estética vai resolver. Não, porque se eu pelo menos sair magra, resolveu a situação. E não resolveu, né? Porque dentro de nós, independente, acho lindo que as pessoas se cuidem, mas o tempo está passando. E o tempo vai chegar para todos. E existe algo anterior que é o meu estado de humor, que é como eu enfrento cada dia. Do mesmo modo que eu não cozinho igual, tem dia que a gente nem quer cozinhar, não é? Exatamente. Tem dia que a gente fala, não, hoje vai comer, né, aquele O que esquentado tem. ali. O que tem. Sim. Então isso reflete as nossas tonalidades afetivas, que são tão mais importantes, ou mais importantes ainda, do que a própria estética. Não que a estética vai refletir muito de como eu estou. E tem dia que a gente não tá bem, né? Eu tô em casa, tem dia, hoje eu ainda fiz, foi um milagre, né? Escovei o cabelo. O meu falei, também. Vou deixar ali, né? Em respeito aos meus especiais aqui, enfim. Um momento especial de estreia, né? Mas, de modo geral, isso não quer dizer que nós não estamos inteiros, porque o cabelo tá não sei de que jeito, porque engordou 5 quilos, ou porque aquele dia a gente não acordou bem, né? Então, essa tonalidade do respeito consigo, com as próprias medidas, com as próprias doses, a gente também é algo que se cozinha todo dia. Com certeza. Eu acho muito bonito a gente falar sobre isso, Lília, e além de bonito, porque me refiro a toda essa analogia que você faz, né? Poética, mas muito importante também, porque às vezes eu vejo os profissionais que tentam motivar as pessoas, trazendo mais um fardo terrível, quando falam assim, bom, a sua desculpa era que você não tinha tempo, agora você tem, né? E aí você não adere a fazer tal coisa, se especializar e fazer todos os cursos online, ou então começar aquela dieta, né? Ou fazer o exercício físico em casa. Mas a gente se esquece que, será que é só isso, né? Que tempo que é esse que a gente está falando? Que restrições são essas que a gente está vivendo? Eu lembro que uma vez você falou para mim, eu achei muito bonito, que a gente está sendo sobreviventes emocionais nesse momento de quarentena. Que a gente está nessa vida de sobrevivência, mas vamos pensar também numa sobrevivência emocional, né? De dar conta de tudo isso, que altera fora, e a nossa quarentena interna, que cada um recebe de uma maneira e movimenta também de maneiras diferentes. Então, quanto será que isso também nos ocupa de energia, de emoções e de sensações, para que a gente querer ter uma vida, entre aspas, normal, como a gente sempre tinha, e achando que a gente está de férias, que a gente está com tempo livre, né? Eu acho isso tão questionável, porque ao invés de ser uma motivação, as pessoas se sentem muito culpadas e frustradas por não darem conta desse tempo ocioso, né? A gente tem batido muito nessa tecla aqui no Dona Terapia, da gente acolher essa limitação, muitas vezes, emocional nossa, de não ser produtivo, de não dar conta de ficar numa dieta. Eu escutei de uma endócrino, eu achei belíssima ela falar que a gente precisa de alimentos de conforto agora. Alimentos que nos deem conforto. E acho que né? isso veio exatamente. Que o meu colo não é o seu. Talvez o meu seja o bolo da minha avó, que eu tanto gosto de reproduzir, né? E o seu pode ser outras vivências que se dão ali na alimentação para te colocar num outro lugar mais gostoso de habitar. Né? Possível, né? Habitar o possível. Exatamente. Acho que vivemos um tempo de possíveis, Dari. Essa questão aí de... As pessoas se sentem muito culpadas porque elas mal estão dando conta de, como eu disse, congregar, né? Nós vimos aumentar o número de violência doméstica, violência com as crianças, violência com idosos. Então, o que está acontecendo nesse lar? Esse lar mal está dando conta do básico, né? Será que ele vai dar conta de tornar esse momento assim extraordinário,
esse momento como algo, nossa, é uma viagem enorme. Eu fiz, como é que chama aquele tempo que as pessoas tiram um ano assim? Sabático. Ano Ah, vai sabático. ser um período sabático, É, né? vai. Estou no meu período sabático. E nesse Aham. momento eu acho que falta uma coisa muito importante que chama afinação afetiva com o mundo que nós Sim, estamos vivendo. Porque não adianta eu ficar super sabático, quando eu piso lá fora, a pessoa não tem o que comer. Ela exatamente. não tem o emprego, ela já tem algum desespero. Então, nós já temos aí aumentado algumas questões sociais, e que muitas vezes não Uhum, estão sendo vistas, porque não é bonito mostrar isso na rede social, né? Nós estamos vendo isso lá sim. fora, né? Para quem tem contato aí com esse trabalho. Mas isso já habita. Então, eu penso de novo que cozinhando, qual a nossa medida em que eu Uhum, fico no ensimesmamento de que o meu normal é o normal padrão, e eu também posso habitar o mundo com alguma empatia. uhum. E quando eu penso na doença, né, quando eu falei, voltando a Rubem Alves, o que, que a doença tem para ensinar? Essa doença, ela trouxe algo muito especial que não é o individualismo que está salvando. É justo o Exatamente. problema do coletivo que não deixa a gente sair, né? Uhum, Não deixa. sem Não é dúvida. interessante a gente pensar que essa Muito. doença em especial, nesse tempo, quando eu pergunto, ela se instalou muito para além de uma visita aqui dentro de casa, que eu preciso aprender a conviver, ela se instala no mundo enquanto mais eu exerço o meu individualismo, o meu ano sabático e eu curto a vida, mais eu demoro para sair, porque eu multiplico números, né? Exatamente. Nunca uma doença foi tão ser no mundo como esta. Sem dúvida. Que altera tudo, né, Lilia? Nossa, bagunçou E tudo. tudo. E isso reflete justamente em nós, no outro, nessa dinâmica. E eu acho que é importante, então, a gente dizer que a gente não veio aqui dizer que temos um prescritivo de normal, muito pelo contrário. Mas a gente veio questionar que normalidade que era essa, e que normal que a gente está tão ansioso para receber. Porque eu vejo as pessoas ansiosas por esse normal, né? E então acho que esse questionamento é muito válido. Que normal que é esse que a gente está tão ansioso para receber, né? E como é olhar de uma maneira mais profunda, menos gasosa para isso que a gente está vivendo, que talvez possa tirar a gente um pouco dessa regra, né? Você trouxe a etimologia da palavra que é regra. Será que Uhum. dá para ter uma regra daqui para frente, né? Em É, tudo. Acho que a gente tudo, não está tudo. falando até a nossa relação com a morte que você trouxe também, né? Como é isso? A gente não, a gente está privado dos rituais de despedida, não poder estar ali. Você que já teve uma grande experiência em hospital, Uhum, acho que uhum. os profissionais de saúde podem dizer muito melhor que nós, né? Que estão ali no hospital, na linha de frente, essa solidão e como que o outro, que fica, os enlutados, cuidam disso. Porque é uma nova Uhum. relação também, de não poder ter o velório, de não poder acompanhar essa pessoa Sim. nos momentos finais. Então, a gente não está falando só sobre nós, mas a gente está falando uma relação também com essa morte enquanto sociedade, né, Lilian? Sim. Sim, nós vamos precisar construir um jeito flexível. Nós somos muito ocidentais, né, Dari? Essa coisa de precisar ver o Sim. corpo, nós somos concretos ainda. Uhum. Então, Sim. quando eu penso isso, eu penso que a gente teria que aprender com os orientais. Eles têm outros rituais de luto, não necessariamente Uhum. envolvendo o corpo, né? Então, quando a gente pensa, sei lá, eu não sei se enviar uma carta, eu não sei se poderia chegar, esse concreto chegaria de uma outra maneira. Eu escutei que os profissionais estavam, eu penso demais no luto. Eu não atendi ninguém em luto ainda que esteja internado. Eu não Uhum. estou trabalhando no hospital no momento, eu não trabalho Sim. mais já há alguns anos, nem em plantão. Mas eu penso que, gente, eles ficam, né? Alguns é tanto luto para quem está internado. As poucas pessoas que eu Uhum. conversei, né, à distância, colegas que ficaram internados, é um cenário muito mais ascético, porque não se toca, não, né, o tocar, Exatamente. enquanto que no luto convencional a gente toca nas mãos, a gente abraça a Uhum. pessoa que está morrendo. O psicólogo hospitalar ele vai muito para além das palavras, o toque físico se faz muito importante. Uhum. E no Sim. momento,
o que se tem é que os profissionais até recortaram a máscara para poder ter uma transparência, fizeram outro tipo, colocaram a foto para dar um calor, para falar, olha, é uma pessoa que está aqui cuidando de você. E eu escutei de Sim. uma enfermeira, né, que eles chegaram a tocar com a luva, para poder tocar na mão desse paciente, para falar, ó, você não está sozinho. Né? Porque é um período longo de Sim, internação também. Então eu penso, sem tanto quem dúvida. está internado, o familiar que não pode chegar, então eles chegaram a fazer algumas videochamadas, alguns hospitais, em nome de humanizar. Porque esse luto não é só a morte última, né, Dari? Ele se dá em 20 dias. Exatamente. Eu imagino o desespero, né? Até semana passada, os meus pacientes não traziam nomes. Eles traziam assim, tá É. acontecendo na cidade, tá aqui, tá lá. Sim. E essa semana eles começaram a dar nomes. Olha, eu tenho 5 pessoas da minha família. Eu tenho É. sim um familiar que faleceu. Então nós estamos Uhum. cuidando de um luto até aqui online. Ele não tem um Exatamente. ritual. Mas ainda assim, o que é poder habitar esse luto? É poder parar, deixar chorar, Uhum. deixar doer. Sim, E tudo que a nossa sociedade estética não quer. Quer falar de construção. exatamente. Então, quando Uhum. eu penso nesse novo normal, existe um cenário de perda, sim. Tá? Que nós vamos Sem precisar, né, dúvida. fazer uma outra live outro dia só para discutir o que se perde, né? Porque hoje, em alguma medida, nós estamos falando de adaptabilidade. Vamos nos adaptar Uhum. e ser flexíveis com as regras, né? Regras que não, nem para morrer não tem regra hoje. Sim, Né? exatamente. Não tem regra, não tem um Nem isso. morrer perfeito, não tem um luto perfeito. O luto, aliás, não tem mais vida regrada, planejada. A vida vai se dar se dando. A vida se dá Se dando. caminhando. Exatamente. Né? E como é para as pessoas, né, Lília? Eu acho que a gente já está chegando nos nossos minutos finais aqui, mas pensar que essa também é uma reflexão para as pessoas, como é abrir mão disso e acolher a vida que vai acontecendo, né? Sem esses prescritivos rígidos, essa regra de normalidade. E falar isso, que é uma coisa que eu sempre aprendi muito com você, né? Do deixar doer, de olhar para a dor e se apropriar dela e olhar e falar o que você está me convocando, né? Não Uhum. dá mais para a gente fazer de conta que não dói. Eu vejo as pessoas aqui dizendo que tem um luto velado, né? Eu acho que cada um, na sua medida, tem experimentado esse luto. E como é Uhum. isso, né? Apropriar da nossa dor enquanto sociedade, enquanto coletivo, e a nossa dor individual, do que a gente está Uhum. vivendo nesse momento. Não dá mais pra gente dizer, ai, tá tudo bem, e ser good vibes o tempo todo, Uhum. mas isso é até um pouco tóxico. Eu tenho visto algumas pessoas falando sobre positividade tóxica, né? Que é essa Uhum. pessoa construir algo que é irreal. Não dá pra gente dizer que a gente tá bem o tempo todo, que a gente é feliz e Uhum. deixa pra lá a tristeza, só energia positiva. É a gente negar a nossa própria condição de ser no mundo, né? Uhum. Que é fragilidade. Né? A nossa Exatamente. marca original é a fragilidade. Nós somos dos mamíferos aí, o que mais somos dependentes da área do outro. Sim, Não diria só com do ponto de certeza. vista físico para sobrevivência, né? Mas do ponto de vista psíquico. Se alguém não nos ama, Uhum, se alguém não nos respeita, não nos aceita como a gente a gente morre por dentro. Porque muito para com além de um certeza. corpo, muito para além de um corpo físico que tanto estão primando, nós somos um Uhum, corpo simbólico e um corpo de linguagem. Nós estamos inscritos na linguagem. Então, eu acho que esse uhum, momento que a gente teve aqui hoje, né, poder olhar para cada um na sua quarentena, o que é frágil para mim, e eu não vou negar, eu uhum, vou cuidar. Porque o problema, Dari, não é sofrer. Sofrer, nós vamos sofrer. com Tá? certeza. Sofrer, já estamos sofrendo. O problema é o Uhum, sofrimento não cuidado. Porque aí ele vira sintoma, ele vira compulsão. Nós já temos muita gente lidando aí com seus vazios e fragilidades, com bebida, com uso de drogas, uhum, com uso excessivo de outros vícios, sim. vamos dizer. Os vícios também aumentaram, né? Uhum, Não quer dizer que a gente não possa se confortar nos sabores da vida, mas fundamentalmente eu acho que é um tempo de aceitação. sem Aceitar o dúvida. meu possível,
o que eu perdi, acolher. Então, tem gente que está perdendo emprego, tem o pessoal perdendo, né? Não é só a saúde, não é só Covid que está se internando. Os hospitais estão cheios de todas as doenças. Então, quem estava com câncer está tratando câncer, continua Uhum. perdendo e aprendendo. Então, eu volto no Rubem Alves, o que a doença quer de mim? E a única possibilidade, talvez, que a gente tenha de salvação é a criação humana. Nós viemos ao mundo Com em certeza. criação humana. E para lá vamos. Mais uma vez nos gestar, né, Lilia? Parir nós mesmos. Nós vamos ter que parir, É, voltar. Só que sim, antes de parir, eu acho que as pessoas estão um pouco ansiosas por se parir. Elas precisam acolher. O que é uma gestação? São 9 meses, sim, né? sem Em que dúvida. 9, 8, tem crianças que nascem de 7, 6, 5, cheio de intercorrências. Então, é Uhum, acolher a vida que se dá. com Não certeza. tem como desenhar esse perfeito hoje, esse ideal, essa positividade tóxica, como você falou. O que nós temos é a vida humana, e todo humano é frágil. Começa Com frágil, certeza. mas ele também é potência, né? Acho que a gente precisa Sem lembrar da nossa dúvida. dialética do existir. É um Uhum, tempo, acima de tudo, de acolher paradoxos. Seja de com certeza. notícias, seja de dificuldade. Então, eu perdi aqui, eu ganho aqui. Eu tenho visto muita gente se reinventar, né? Com Então, é a certeza. reinvenção, tempo de reinvenção, Dani. Com certeza. Eu queria só fazer, Lilia, que você foi falando, eu lembrei muito, eu fiz um curso sobre luto, né, em tempos de pandemia, e o psicólogo Rodrigo Luz, se eu não me engano, eu tô falando o Uhum. nome dele certo, ele falou uma coisa tão bonita, que eu uso muito isso e tenho pensado muito nesse tempo, que a gente está falando desse normal, que é a regra, e da gente acolher Uhum. essa nossa medida que é tão singular. E ele disse pra gente que era pra gente escrever o nosso nome completo. E olhar Oh, para ele e entender que a gente não é nem uma palavra, nem uma sílaba e nem o primeiro nome, mas a gente é exatamente do tamanho do nosso nome completo. E talvez essa seja a nossa reflexão dessa normalidade, entre aspas, é entender uhum. que essa vida que se dá acontecendo é a gente acolher esse nosso nome completo, que é o nosso tamanho no mundo. Então, a gente acolher Isso, como a gente consegue lidar com isso tudo. Eu queria muito isso. deixar isso para as pessoas que estão acompanhando a gente, de fazer esse exercício, de escrever o próprio nome e olhar e ver que aquele ali é Legal. singular, aquele nome, e ele é único. Então, a nossa maneira de cuidar do outro, cuidar do mundo e de nós mesmos é exatamente o nosso nome completo, né? Isso. Que E também é a podemos, sua sim, medida e sim. é a minha, uns maiores, menores, mas não no sentido de comparação, mas é no sentido de medida, que não dá pra gente Hum. ficar com essa métrica, né? Sim, acho importantíssimo, achei lindo isso, Dária, de poder registrar a sua marca no mundo, porque é isso que está Uhum. faltando. As pessoas ficam esperando o governo decidir, as instituições decidirem, enquanto na verdade a gente fica parado, restrito, como os doentes. Sim, Vivemos tempos exatamente. doentes e nós somos seres de abertura. Então, Sem vamos, a dúvida. partir do nosso nome, nos abrir para esse mundo e que pode ser devagar, mas a gente vai ter que se gestar antes. Sem dúvida. Lilia, eu vou Não. ter que te interromper que o Instagram vai Vai, cortar a linda. gente. Muito Imagina. obrigada pela sua presença. Eu espero que todo mundo tenha se sentido tão tocado quanto eu me sinto cada vez que a gente conversa. E com certeza teremos outras oportunidades aqui no Dona Terapia. Muito Sim, obrigada quem acompanhou a gratidão. gente. Espero que esse encontro reverbere muito nos corações de vocês e vocês atribuam novos significados. Até a próxima live. Tchau, Até. gente. Tchau, Tchau. Lilia. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, pessoal.